Unidade 1. Tecnologia. Aula 3.2. Conteúdo. Núcleo 2. Habilidade. Aprender sobre os cromossomos e quais papéis ele desempenha. Olá, boa tarde, queridos alunos e queridos professores presenciais. Vamos lá continuar nossa aula de biologia. Então, antes de falar do assunto novo, vamos rever o que vimos na nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, com o professor Silone, ele falou para vocês sobre a estrutura do núcleo, né? Então, no núcleo celular, ele começa primeiramente com a carioteca ou membrana nuclear. Nessa carioteca, né, vão ter os poros nucleares que vão permitir a comunicação do núcleo com o citoplasma da célula, tá? A gente viu também que no núcleo ainda vai ter o nucleolo e a cromatina, né, que vai ser o material genético propriamente dito lá dentro do núcleo, tá? Então, essa é a estrutura do núcleo com esses 4 componentes principais, né? E aí a gente viu ainda que a membrana nuclear ou carioteca, ela é uma membrana dupla com um espaço interno e ela apresenta vários poros que vão permitir a comunicação do núcleo com o citoplasma. E a parte externa da carioteca vai estar ligada ao retículo endoplasmático, né, como se fosse a sua comunicação, onde podem existir ribossomos aderidos, né, que vai ajudar aí na síntese das proteínas, tá? E aí na imagem a gente consegue ver bem destacado o nucleolo, bem ao centro, a cromatina, o núcleo, né? E o retículo endoplasmático chamado de rugoso ou granular, tá? Vai depender do livro que você tiver aí. A gente tem uma nova nomenclatura agora, tá? Então, essa foi a aula do nosso professor Silone e vamos ao desafio do dia. No desafio de hoje, né, a gente vê aí uma pessoa, uma mulher e um gato, e ambos têm olhos de cores diferentes, né? Então, por que será que isso acontece? Você já viu alguém assim? Ou um gato, ou um cachorro desse jeito? Né? Então, pensem, por que será que isso acontece? Uma pessoa ou um animal com olhos de cores diferentes? Então, esse é o desafio da aula de hoje. E agora vamos começar a nossa aula. Então, a gente viu que o núcleo, né, ele vai conter ali o material genético das células, no caso das células eucariontes, né, que são aquelas células que têm a carioteca. E a gente viu que as células que não têm carioteca são as células procariontes, né? E aí os seres vivos, mesmo tendo carioteca ou não, vão possuir o DNA, que é o material genético, tá? E aí, através do material genético, é que as informações são passadas aí hereditariamente, né? Que são passadas de pai para filho. Então, imagine aí você na sua casa, com os seus pais, imagine que você herdou características do seu pai e da sua mãe, né? Porque no processo de reprodução, cada um deu metade dos seus cromossomos, né? Os seres humanos possuem 46 cromossomos, né? Que a gente vai ver direitinho o que é isso. E aí, a gente tem 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Aí você vai dizer, professora, mas eu pareço mais com meu pai do que pareço com a minha mãe. Será que eu não tenho mais cromossomo do meu pai? Não, tá? Você sempre vai ter 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, tá? Se você vai parecer mais com um ou com outro, isso aí é uma questão de expressão dos seus genes, tá? Então, a gente tem o nosso material genético, né? Que é o DNA, e aí ele possui todas as nossas informações genéticas. A cor da nossa pele, que pode variar, né? A cor do cabelo, a cor dos olhos, o tamanho do nariz, o tamanho dos olhos, tá? Então, isso tudo vai variar. E se você parece mais com seu pai do que com a sua mãe, isso aí vai depender do seu
da sua expressão dos genes, tá? Mas sempre a gente vai possuir metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe, ok? E aí, os cromossomos, o DNA, ele começou a ser estudado há muito tempo. Lembra que eu falei para vocês que as células foram descobertas com a invenção do microscópio? Então, vocês imaginem lá aquelas pessoas descobrindo aquele mundo que antes era todo invisível, que aconteceu, eles começaram a investigar a fundo, né? O que tem dentro dessas estruturas, como essas estruturas funcionam. Elas são tão pequenas, mas parece que elas funcionam muito bem, né? Como será que acontece? E aí, estudando, né, as células recém-descobertas, teve lá um cientista que descobriu o DNA, tá? Então, vamos ver um pouquinho. Então, ele viu o quê? A estrutura do cromossomo celular. Então, foi no ano de mais ou menos 1924 que o pesquisador alemão Robert G. Feulgen, tá, J. Feulgen, desenvolveu uma técnica especial de coloração que permitiu demonstrar o DNA. Então, para a gente conseguir ver alguma coisa nas nossas células, a gente precisa utilizar também corantes, tá? Porque as células, como eu já falei para vocês, né? Quando a gente coloca a célula lá no microscópio, ela fica ali uma estrutura quase que transparente, tá? Quem fica com um pouquinho mais de cor são as células vegetais, porque elas têm aquela coloração esverdeada mesmo. Mas se você colocar célula de pele, célula de pulmão, de coração, tá? Mesmo o pulmão sendo ali avermelhado, o coração também, as células cardíacas, as células, elas precisam de coloração, tá? E aí o que aconteceu? O Robert, ele desenvolveu uma técnica. Ele utilizou vários corantes especiais e aí ele foi vendo o que coloria dentro da célula, tá? E aí, às vezes coloria algumas organelas, mas ele queria entender o que tinha ali no centro da célula, né? Que ele pensou o quê? Se está ali no centro e está envolto por uma membrana, provavelmente tem alguma coisa importante ali, tá? Lembre que naquela época não se tinha conhecimento sobre muita coisa. Então, o Robert, ele desenvolveu essa técnica especial que coloriu quem? O DNA, tá? E aí, colorindo o DNA, ele passou a verificar aquela nova estrutura. E aí, foram fazendo vários estudos para descobrir que molécula era essa e para que ela servia, tá? E aí, o DNA, ele vai ter, dentro do DNA, quando há o processo de replicação, o que acontece? A gente tem todo o nosso material genético, né? A gente tem todas as informações no nosso DNA, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos lá informações da cor do cabelo, né? Da cor dos olhos, tamanho do pé, tamanho da mão, tá? Então, a gente tem essas informações no nosso DNA, ok? E aí, o que vai acontecer? Quando há o processo de reprodução, né? E aí, vai passando os genes de pai para filho, o que pode acontecer é que podem acontecer mutações, tá? Essas mutações acontecem tanto nesse processo, né, de hereditariedade, quanto também acontece nos processos normais. Por exemplo, se eu fico exposta ao sol, né, diariamente, e ali eu posso vir a ter uma mutação nas minhas células da minha pele, tá? Havendo mutação nas células da pele, eu posso vir a desenvolver um câncer de pele, tá? Então, fatores como raio-x, raios ultravioletas, fatores químicos, também alguns produtos químicos fortes, tá? Eles podem vir a desenvolver essa mutação do material genético, tá? Então, o material genético que estava ali, ele pode se modificar e aí pode apresentar alguma doença ou não, tá? Geralmente, o que acontece quando a gente pega sol? A gente fica só mais moreno, né? A gente fica bronzeado. Mas essa constante exposição aos raios ultravioletas que tem lá na luz do sol, o que vai acontecer é que eu posso vir ou não a desenvolver câncer. Por quê? As minhas células da pele estão todas aqui, estão sendo expostas constantemente, né, aos raios ultravioletas. E aí, esse sol, esses raios ultravioletas, eles podem fazer com que o meu material genético, com que o meu DNA se modifique, tá? E aí pode vir a desenvolver uma doença grave.
tá ok? Então, mutação é quando ocorrem mudanças no material genético, tá? Então, isso pode acontecer naturalmente, né, com o passado de pai para filho, ou pode acontecer quando você é exposto a alguns agentes, podem ser eles físicos, químicos e até fatores biológicos, tá? E a gente vai falar mais para vocês daqui a pouco. Então, o nosso conceito de mutação qual é? Mutações são mudanças na sequência dos nucleotídeos do material genético de um organismo, né? A gente viu lá com o professor Silone o que eram os nucleotídeos, né? E aí a gente viu que ali tem uma sequência toda correta, né, de nucleotídeos. Então, no meu DNA, eu tenho essas informações. E aí o que acontece? O DNA, no seu processo de replicação, o que vai acontecer é que ele passa informações para o RNA, né, vocês viram lá as diferenças entre os dois, e aí o que vai acontecer? O RNA vai ter lá o RNA transportador, mensageiro, tá? Cada RNA vai ter a sua função específica. Mas exemplificando aqui para vocês, né, o DNA vai passar suas informações para o RNA e, consequentemente, vai haver o quê? A síntese de proteínas. Então, proteínas são moléculas muito importantes que nós temos aí no nosso corpo, tá? Então, havendo uma alteração na sequência de proteínas, eu posso dizer que aconteceu o quê? Uma mutação. Então, imaginem vocês, se eu tiver uma alteração na minha sequência de proteínas, eu posso vir a ter uma mutação, que seria mais ou menos se você tentasse colocar sua senha errada no seu computador, né? Eu tentar colocar lá a minha senha, gatinho branco, aí eu esqueço uma letra, não foi. Se eu coloco gatinho preto, também não vai. Então, a mesma coisa acontece, tá? Com essa sequência aqui que eu tenho, né? Com a sequência que eu vou tentar traduzir para as minhas proteínas. Se eu tiver um nucleotídeo errado, aquela proteína ela não vai funcionar, tá? E o que aconteceu ali foi uma espécie de mutação. Algumas mutações vão ser mais graves do que outras, tá? Como eu falei para vocês. Uma coisa é a gente ficar bronzeado sendo exposto ao sol, outra coisa é a gente desenvolver uma doença grave, né? Então, se houver uma alteração ali naquela minha sequência, né? Então, eu tenho lá meu DNA que tem todas as informações, e aí o RNA vai lá, copia as informações, e na hora dele traduzir, o que pode acontecer é alterar ali a sequência, né? Pode ser por um erro lá do RNA, pode ser por mutação. O que vai acontecer é que aquela proteína ela não vai funcionar corretamente, ok? E aí a gente vai ver que teve um outro cientista que já previu aí as mutações. Então, o que aconteceu? O Hugo de Vries, lá no ano de mais ou menos 1902, ele propôs o conceito de mutação, a partir do estudo da hereditariedade da planta. Então, ali ele estudava as plantas, e aí ele começou a ver que as plantas elas tinham umas novas características que não tinham nas plantas anteriores, tá? E aí ele viu que essas variações não estavam presentes nessas gerações anteriores, né? E aí o que acontecia é que, como é que acontecia aquela nova planta? Se eu tinha uma planta verde com outra planta verde, como é que apareceu uma planta amarela, tá? Um exemplo para vocês. Então ele verificou que naquela sequência, né, havia plantas com novas características, tá? E aí a gente tinha ali alterações súbitas no material genético. Então, as mutações, né? Mutação é algo raro. Além disso, as mutações também, elas são espontâneas, né? Elas podem acontecer a qualquer momento. Espontânea. E também ela pode ser aleatória. Um exemplo disso é, por exemplo, filhos de mesmo pai e da mesma mãe. Nós não somos diferentes, né, dos nossos irmãos, com exceção lá dos gêmeos idênticos. Então, o que acontece ali é uma variabilidade genética. Então, nós somos filhos ali do mesmo pai, da mesma mãe, mas nós somos totalmente diferentes. Algumas pessoas são bem parecidas, né? Mas tem pessoas que são bem diferentes.
O que aconteceu ali foi uma variabilidade genética, tá? Então, isso é importante, por quê? Senão, se vocês fossem pensar, né, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, se não acontecessem ali mutações, modificação no DNA, o que aconteceria? O pai e a mãe só fariam o quê? Clones, né? Seriam lá 4, 5, 6 clones, né? As pessoas não seriam diferentes. Então, a gente tem ali a variabilidade genética que ajuda os seres, não só os seres humanos, mas também os outros seres vivos a sobreviverem, tá? Então, as mutações não são só coisas ruins, são coisas boas também. Pode acontecer mutações em uma determinada espécie que ajude a ela sobreviver no ambiente, tá? Então, alguns animais, por exemplo, que passam a se alimentar de uma, por exemplo, uma ave que se alimenta lá de uma semente, né? De repente acontece alguma coisa e aquela semente não fica mais disponível para esse pássaro se alimentar. E aí ele começa a se alimentar de outras coisas, né? E aí, se for muito diferente da semente, o que pode acontecer é que ali ele está incluindo algo novo no cardápio dele, e aí ele vai passar aquelas características, né, que vão ser a digestão, né, que vão ser lá todo o seu trato digestório vai ficar preparado para um novo tipo de alimentação, ele vai passar aquelas características para os descendentes dele, para os filhos dele. Então, os filhos dele já vão começar a se alimentar daquilo que ele está se alimentando, né? E aí vão passar essas características para os seus descendentes. E assim que as características são passadas, tá? E aí a gente tem as mutações. E nós vamos ter vários tipos de mutações e a gente vai ver algumas delas. A gente vê as mutações que são chamadas de numéricas e estruturais, tá? E aí a gente tem, aqui a gente está vendo essa imagem de novo, né? Mostrando a estrutura do RNA e do DNA. E aí a gente tem os tipos de mutação. Então, a primeira delas é a mutação regressiva, que é quando um par de nucleotídeos, o que acontece é que ele, numa sequência de DNA, conserta a sequência original, restaurando o fenótipo original. Então, o que é fenótipo, professor? Vou explicar para vocês bem. A gente vai ter dois termos, genótipo tá? Que é o conjunto de genes. Conjunto de genes. E eu tenho o fenótipo. Qual é a diferença entre eles? O genótipo é tudo que está lá dentro do meu DNA. Todos os genes que estão aqui no meu DNA. Todas as informações, tá? E o fenótipo é aquilo que a gente vê. Tá? O fenótipo tem lá desde a sua morfologia do corpo, a fisiologia, deixa eu colocar aqui, fisiologia e até o comportamento da pessoa, do animal. E isso tudo diz respeito ao fenótipo. Então, o genótipo é tudo que está lá dentro do meu DNA, todos os genes, todas as informações que estão lá dentro das minhas células, e o fenótipo é tudo aquilo que a gente consegue ver, tá? Então, a cor da pele, a cor dos olhos, então isso tudo faz parte do fenótipo, né? O comportamento, a fisiologia do corpo, tá? Tudo isso faz parte do fenótipo, ok? Então, a mutação regressiva, chamada de regressiva, o que vai acontecer é que quando um par de nucleotídeos, olha só os nucleotídeos aqui, a gente vê os pares, né, de bases, a gente vê aqui no RNA, no ácido ribonucleico, a gente vê os seus 4 pares de bases, que são aí a citosina, guanina, adenina e timina, na verdade é uracila, tá? E aqui a gente tem o DNA, tá? O DNA vai ter as suas pares de bases também. E aí, se houver alteração em uma dessas pares de base, o que vai acontecer é que esse par de base ele vai causar uma diferença naquela sequência de DNA, tá? E aí, essa mutação chamada de regressiva acontece quando um par apenas, né, tem milhões de pares de bases, né?
um par apenas de nucleotídeos nessa sequência de DNA, né, conserta a original e aí vai restaurar o fenótipo, né, original, tá? E aí isso pode acontecer em diferentes formas. Então, não se prendam muito ao tipo de mutação, porque a gente precisa conhecê-las, tá? Então, essa mutação, ela vai, aquele par de base que tinha sido modificado, ele retorna ao que era anteriormente e aí restaura o fenótipo original. O que é fenótipo? É aquilo que a gente vê, né? Comportamento, fisiologia, tá? A cor dos olhos, a cor dos cabelos. Então, esse é o fenótipo. Lá, lembra que eu falei para vocês que no genótipo eu tenho lá 23 pares de cromossomos do meu pai, 23 pares de cromossomos da minha mãe, né? Mas eu pareço mais com quem? Com meu pai. E o que vai acontecer? É que eu pareço mais com meu pai porque é o fenótipo, é o que eu consigo ver, ok? Então, lembrem sempre disso. A gente tem informações lá do pai e da mãe. Mas se eu pareço mais com um ou com o outro, vai depender do meu fenótipo, que é aquilo que eu consigo ver, ok? Então, vamos falar de outro tipo de mutação para vocês, que é a mutação por matriz de leitura. Então, é quando uma mutação causada por inserção e deleção de nucleotídeos diferentes. Então, vamos por partes. Inserção, eu vou ter o quê? Se eu estou inserindo, eu tenho novos, né? Novos nucleotídeos. E deleção é isso mesmo, deletado. Então, são nucleotídeos apagados, tá? Então, essa mutação por mudança, né, de matriz de leitura, um nome comprido, mas é quando o quê? Há uma mutação que vai causar a inserção, né? Vão ter novos nucleotídeos ou, pior, vão ter nucleotídeos apagados, diferentes de 3 dos seus múltiplos, tá? E aí o que vai acontecer? Isso vai perturbar a matriz de leitura do gene. Então, como eu falei para vocês, vai ter uma sequência de replicação do DNA, tá? Então, o DNA vai passar as suas informações para o RNA, esse RNA vai copiar as informações, tá? E aí sim, é que ele vai produzir as proteínas. Basicamente é isso, tá? Então, se eu tenho essa mudança, né? Tendo novos nucleotídeos ou ainda nucleotídeos apagados, então eu perturbo ali a matriz de leitura do gene, ou seja, apenas um nucleotídeo é alterado, mas toda a sequência vai ser alterada, né? Lembra que eu falei para vocês da senha? Se eu coloco uma letra errada, né? Eu tenho ali a sequência da minha senha errada e o meu computador, o meu celular não vai abrir, certo? Então, o resultado vai ser um produto gênico, seja ele fenótipo ou proteína, totalmente diferente, né? Então, a partir dessa mutação, né, por mudança de matriz de leitura, eu posso ter esse resultado, né? Esse produto fenótipo ou proteína. Então, são totalmente diferentes, porque eu modifiquei ali um dos seus nucleotídeos, tá? Então, basta com que um seja modificado para que a sequência inteira seja modificada, tá ok? Então, por inserção, né? Então, havendo novos nucleotídeos ou ainda nucleotídeos apagados, eu tenho alteração no fenótipo ou na proteína, ok? Então, mudando apenas um, eu tenho alteração na sequência inteira, tá certo? Então, a gente vai ter outras mutações para mostrar para vocês. Temos aí as não sinônimas. Então, elas são mutações onde apenas um nucleotídeo ele vai ser mudado. E assim, um aminoácido é alterado e pode tornar a proteína não funcional, a proteína final. Então, vocês lembram que a proteína ela é composta de vários aminoácidos? Então, se há uma mudança ali seja no meu DNA, seja no RNA, eu posso ter ali essa mutação, né, onde apenas um nucleotídeo vai ser mudado e aí um aminoácido ele vai ser alterado e ele altera também a proteína final. Essa proteína final ela pode ser não funcional, tá? Então, esse é o tipo de mutação não sinônima. A mutação chamada de neural é quando há genes que passam por mutação e resultam em um aminoácido diferente, mas quimicamente semelhante ao original. Então, se ele é quimicamente semelhante ao original,
esse aminoácido, né, que vai compor as proteínas, eles podem funcionar, tá? Isso aí vai depender de qual proteína a gente está se referindo, tá? A gente está falando de uma maneira bem geral, tá? Outro tipo de mutação, temos aí a mutação que é chamada de sem sentido. Então, é uma mutação em que ocorrem mudanças em uma sequência de DNA, resultando num códon de parada no RNA mensageiro e resultando numa proteína não funcional, tá? E aqui a gente já sabe que o resultado dessa mutação, a proteína não vai funcionar, tá? É diferente lá da mutação anterior, né? E as mutações chamadas de pontuais é quando a mutação que causa a substituição de um único nucleotídeo por outro nucleotídeo, tá? E aí, essas são os tipos de mutações, ok? É importante a gente saber o que nas mutações, que havendo alteração ou no DNA, ou no RNA, ou ainda no nucleotídeo, né? O que vai acontecer é que ele vai ter uma modificação ali nos aminoácidos e na proteína final, tá? Havendo essa mutação, tanto no DNA como no RNA, o que vai acontecer é que eu vou ter a modificação lá no meu produto final, sendo as proteínas ou sendo o fenótipo. E aí podem ter mutações em que essa proteína ou fenótipo vão funcionar perfeitamente ou não, tá? Isso vai depender de qual proteína e de qual fenótipo está sendo alterado, ok? E aí a gente vai ver como que os cromossomos eles se compõem, né? A gente falou tanto de mutação, falamos de DNA, então a gente vai ver aí como que os cromossomos eles são compostos, tá? A gente vai ver aí que os cromossomos nada mais são do que o DNA todo enroladinho. Então a gente viu aquela figura anterior que mostra os nucleotídeos, né? Naquela figura anterior a gente tem ali um DNA como se ele fosse desenrolado. Os cromossomos são o quê? Sequência de DNA bem enroladinha. Por que elas ficam assim bem enroladinhas? Para caber mais e mais informação, tá? E aí a gente tem a relação dos braços do cromossomo. Então vai ser determinada pela posição do centrômero, que é essa parte do meio, são os centrômeros, que vai permitir classificar os cromossomos em 4 tipos, tá? Nós temos aí o cromossomo chamado de metacêntrico, que a gente vê aqui essa primeira imagem, que eu já risquei. Então, o que acontece? É que eles possuem o centrômero no meio, essa parte bem do meio, que vai unir os braços, e aí ele forma os braços do mesmo tamanho, como vocês podem ver, né? Tanto os bracinhos de cima quanto os de baixo são do mesmo tamanho. Um outro tipo de tamanho de cromossomo, né, dos braços cromossômicos, né, que vão ser os submetacêntricos, que a gente consegue ver direitinho aqui, olha. O que acontece é que eles possuem o centrômero um pouquinho mais deslocado, um pouquinho mais acima, né, da região mediana. E aí eles formam 2 braços de tamanhos iguais. Vocês podem ver que no submetacêntrico os braços de cima são menores do que os bracinhos de baixo dos cromossomos, tá? O outro que a gente vai ver são os acrocêntricos. Então, é quando o centrômero, ele possui o centrômero bem próximo de uma das extremidades, formando um braço grande e um outro bem pequeno, né? Que seria mais ou menos assim, tá? O acrocêntrico. O centrômero fica bem mais perto aí da extremidade. Os telocêntricos possuem o centrômero em uma das extremidades, tendo apenas um braço. Seria mais ou menos isso aqui, o telocêntrico, tá? Então, quando o centrômero está bem acima, e ali eu tenho o que eu chamo de telocêntrico. Possui o centrômero em uma das extremidades e aí possui apenas um braço de cromossomo, tá ok? Então, isso é para a gente entender um pouco das estruturas do cromossomo, tá? Então, essa estrutura vai influenciar muito na divisão celular, tá? Quando as células elas forem se multiplicar para poder se dividirem, tá? E aí isso vai influenciar bastante a gente saber, tá ok? Isso aí vai ser assunto para as nossas aulas posteriores. E para a gente responder o nosso desafio,
meu primeiro desafio, na verdade, ela colocou muito bem. Lembrando que uma célula procarionte, os procariontes, eles não têm um núcleo, então o DNA deles é em toda a célula. Ali, por exemplo, você tem uma célula, né? Então esse DNA ele é espalhado em todas, né? Em toda a parte da célula. Por quê? Porque não tem um núcleo ali, né? Onde possa envolver esse DNA. Diferentemente, por exemplo, já das células eucariontes, né, que são os vegetais, animais, do qual nós estamos inclusos, né? Ou seja, ali nós temos um núcleo e dentro desse núcleo ali está o DNA. Beleza? Isso, o Diogo respondeu, né, sobre aquela mutação que a gente viu, né, a imagem daquela mulher, aí essa imagem, e do gato com olhos de cores diferentes. E aí eu perguntei por que isso acontece. Aí o Diogo respondeu certinho, né, que é uma mutação e que até a gente viu no vídeo. O nome dessa mutação é heterocromia de íris, tá? Hétero porque os dois lados dos olhos são diferentes, as cores, né? Então, é heterocromia, cromia quer dizer cor, de íris, tá? Que é bem a parte colorida dos nossos olhos. Então, obrigada pela participação e por ter respondido o desafio, né, professor? É isso aí. Pessoal, valeu, né? Ó, até quarta-feira, amanhã é feriado, é isso? Isso. Feriado amanhã e quarta-feira é a nossa revisão e avaliação. Isso. É, né? Exatamente. Isso. Então, não se esqueça, quarta-feira a gente está de volta. Um abraço a todos vocês. Até quarta.